Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre o mistério da taxa de fertilidade, da taxa de fecundidade, de uma perspectiva geral mesmo, planetária. O que faz com que ela fique baixa ou que ela se reduza, e o que faz ou o que pode fazer ela aumentar. Em primeiro lugar, eu vejo muito alarmismo em relação a esse tema da taxa de natalidade, né? Pelo seguinte, as populações, no longo prazo, elas tendem ao equilíbrio, né? Essa noção de que não vai, mas a sociedade vai ter só velho, não, chegou um tempo que esses velhos vão falecer e o equilíbrio etário da sociedade vai ser restabelecido, tá entendendo? Então, é natural ver flutuações na taxa de natalidade. Quando você pega ao longo dos séculos, existem tabelas de taxa de natalidade, por exemplo, ou de fertilidade, da época da Idade Média, de vários períodos da modernidade. Vocês vão ver essa taxa variando, né? E quando ela cai, depois de um tempo, ela se reestabelece, ok? Então, assim, não me parece que essas quedas de taxa de natalidade sejam um apocalipse, ok? Tem um outro ponto também que eu vejo da seguinte maneira. Existe um certo vício no crescimento, na maneira pela qual a gente analisa a economia e uma série de outros fatores e características. A gente acredita, nós fomos viciados a acreditar que a setinha no gráfico tem que estar subindo. O PIB tem que estar subindo, a população tem que estar subindo, mais gente, mais riqueza, mais impostos. Isso para mim é uma doença civilizacional ou mental propriamente, ok? É perfeitamente possível que uma população permaneça a mesma, que que tenha baixo crescimento econômico, mas a prosperidade, o nível de soberania, etc., vão se elevando até alcançar um ponto óptimo. Né? Essa noção de que nunca basta e você tem que estar indo sempre além é uma mentalidade muito específica, típica da modernidade, enfim, típica dos complexos e neuroses que estão vinculados à modernidade e que percebe o mundo sempre sob essa lógica do câncer. Né? Que é? Que processo natural é caracterizado pelo crescimento ilimitado? O câncer. Né? Quando você tem ali o crescimento desenfreado, a multiplicação desenfreada de células, você está lidando com um fenômeno cancerígeno. Ok? Processos naturais. Inexistem processos naturais, excetuando o câncer, caracterizados pelo crescimento ilimitado, pelo crescimento infinito. E de modo geral, né? Se não me engano, é o Gregory Bateson, né, o antropólogo, sociólogo, que ele analisa esse tipo de fenômeno, né, dos processos monotônicos, do crescimento incremental. O que ele diz é o seguinte: na natureza, qualquer processo que entre nessa lógica do crescimento desenfreado colapsa. Né? Todo processo natural que acaba se desviando da noção de equilíbrio e harmonia e começa a crescer, a se proliferar, a se multiplicar de uma maneira fora de controle, acaba colapsando-se em si mesmo. Né? É muito fácil de ver isso na natureza. O animal que cresce muito mais do que todos os outros, a própria estrutura corporal dele não consegue se sustentar, ele morre. A espécie que se multiplica para além de um equilíbrio mais ou menos pré-determinado, ela extingue ou ela diminui significativamente a sua própria fonte de alimentação, portanto ela colapsa, né?
Então, me parece muito óbvio isso. Porém, nós construímos todo um sistema econômico baseado na crença de que a economia daqui a 10 anos tem que estar maior do que esse ano. De que a população tem que estar maior do que esse ano. Tá? Eu aqui estou na contramão de todo mundo, porque todo mundo nas redes sociais tá se descabelando é, por conta da questão de taxa de fertilidade. Dizendo que o povo tal vai desaparecer, a sociedade tal vai colapsar, a economia vai implodir e por aí vai. Então, talvez haja algumas crises e problemas, mas o resultado final vai ser um retorno ao equilíbrio, ok? Vai ser um retorno ao equilíbrio, tá? Então, eu não me preocuparia tanto com isso. É, Existem fenômenos mais graves e mais sérios. Evidentemente, ah, é necessário adaptar a economia para isso, né? É necessário adaptar a economia para isso. E aí, de fato, eu acho que com a manutenção da atual mentalidade em relação a vários aspectos da economia, vários países não vão conseguir se adaptar a esse período de transição antes de um retorno ao equilíbrio da fertilidade, ao equilíbrio aí das taxas de natalidade. Mas eu acho que as pessoas exageram bastante em relação a isso. Não obstante, o problema enquanto tal existe, ele merece uma reflexão. Porque, de qualquer maneira, exatamente para evitar a necessidade do colapso para a restauração de um certo equilíbrio, ou para evitar crises antes de uma restauração do equilíbrio, pode ser melhor manter ali pelo menos uma taxa de natalidade mediana que garanta pelo menos uma substituição populacional ou uma taxa logo abaixo da substituição para você é, ter algum tipo de possibilidade de um equilíbrio sem que haja crises muito graves e por aí vai. Então, por exemplo, se uma sociedade consegue sair de uma taxa de fecundidade, de fertilidade, de 1,2 para 1,9, por exemplo, 1,8, 1,9, ainda está abaixo da taxa de substituição, porém, o nível da crise, o problema até que essa sociedade recupere o seu equilíbrio é bem menor, né, do que, por exemplo, uma sociedade como a da Coreia do Sul, que tem uma taxa de 0,75, ok? 0,75. Aí, realmente, uh, você tem ali em algum grau, você tem um certo problema ali na Coreia do Sul. Pois bem, em primeiro lugar, eu já adianto uma resposta, já adianto um resultado, que é o seguinte: esqueçam a pretensão de encontrar uma causa e uma solução para esse problema. Essa obsessão pela causa única e pela solução mágica, né, que abranja tudo e por aí vai, é fruto de outros vícios intelectuais vinculados ao próprio desenvolvimento contemporâneo da ciência. Em parte você tem ali uma pequena culpa do Aristóteles, você tem, ainda que o motor imóvel do Aristóteles não fosse necessariamente um único, tá? O Aristóteles concebia a possibilidade de uma pluralidade de motores imóveis. Mas entra um pouquinho aí de uma certa herança nominalista, mas é fundamentalmente culpa do desenvolvimento de uma mentalidade cientificista ao longo do século XVIII e do século XIX, que vai se expressando inclusive em todas as grandes teorias do século XIX propriamente. Então, quando você olha para as teorias fundamentais de Darwin, Freud, Marx e Nietzsche, uma das coisas que elas têm em comum, a gente pode botar o Schopenhauer aí também, é que elas apontam uma causa, um princípio, do qual todo o resto deriva. Né? É uma explicação que pode até ser desdobrada, mas que deve ser vista como fundamento único de todas as coisas. Seja aí
a própria perspectiva do materialismo, do materialismo dialético, né? A teoria da evolução, a noção schopenhaueriana de vontade e a nietzschiana de vontade de poder, você sempre acaba parando num princípio, numa causa, num fundamento, numa explicação que tenta dar conta de tudo. Todos esses projetos fracassaram, tá? Porque a realidade, evidentemente, é muito mais complexa do que esses e vários outros teóricos tentaram dar a entender. A gente tem que lidar com a pluralidade, a diversidade, a complexidade da realidade objetiva. Então, a gente está diante, muito claramente, a gente está diante de um fenômeno que tem múltiplas causas. Em alguns países, algumas dessas causas estão ausentes e se fazem presentes outras, e assim por diante. A prova disso é que a mesma medida, a mesma política pró-natalista, por exemplo, vai ter um efeito em um país e outro efeito em outro país. Né? A mesma política, vamos supor, isenção de imposto de renda para as famílias que tenham pelo menos 3 filhos. Tem país que aplicou isso e fez sua taxa de fertilidade crescer e tem outros que não. Entendeu? Isso é um problema. Subsídio para aquisição da casa própria, né? A facilitação para aquisição da casa própria. Tem país que fez isso e funcionou, tem país que fez isso e não funcionou. Ok? Então a gente essa é a prova, penso eu que essa é a prova, a análise comparada das várias políticas pró-natalistas, das várias políticas natalistas e os seus resultados demonstra que não existe explicação fácil, explicação única, singular. É isso, é aquilo, e acabou. Então a solução é não sei o quê. Na internet o pessoal adora isso, né? Youtuber ama, né? Porque aí você consegue mais facilmente fazer uma chamada, né, explosiva, fazer cortes e assim por diante. Eu não tô minimamente interessado em nada disso. A capa aqui, a thumbnail, sempre da Pílula Vermelha, a mais tediosa possível, padronizada. Eu gosto assim, não faço de outra maneira, dá trabalho. Eu aqui faço Pílula Vermelha quando dá na telha, quando posso, né? Não. O pessoal tem toda a liberdade de fazer corte. E de vez em quando o pessoal da própria ANR faz cortes aqui de vídeo. Mas eu próprio não me importo com fazer cortes bombásticos e por aí vai, tá? O pessoal da ANR continue fazendo cortes que de vez em quando isso é útil, tá? Mas enfim, a gente pode ir pegando esse tema por partes e com base em algumas características e fenômenos comuns. Uma coisa que a gente consegue muito claramente perceber quando a gente analisa, por exemplo, uma tabela de países classificados por sua taxa de fertilidade, é que existe pelo menos uma correlação que parece significativa. Países do primeiro mundo tendem a ter taxa de fertilidade mais baixa, né, no sentido geral, em média, do que países de terceiro mundo. E os países realmente fudidos pra caralho, boa parte deles tem a taxa de natalidade bem alta, né? Esse é um fator. Essa percepção de que existe essa correlação pode nos tentar a dar uma explicação exclusivamente econômica desse problema. E dizer que, portanto, se eu fizer ali, por exemplo, uma política de distribuição de renda ou de subsídio, ou algo semelhante, eu consigo
lidar com essa questão? No seguinte sentido, esses países prósperos também são países em que tudo é caro, o imóvel próprio é caro, se a pessoa paga aluguel é o olho da cara, impostos são muito altos, você tem, enfim, a alimentação é bastante cara, uma série de coisas são bastante caras, e isso apresenta ali uma grande quantidade de dificuldade. Então, se você der determinados incentivos financeiros para aliviar o peso, né, do custo de vida dessas pessoas dos países ricos, você automaticamente vai ter um bom resultado. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo, ok? Então existe essa tentação da explicação econômica e, portanto, da abordagem economicista em relação a essa questão da política de fertilidade. Bem, Singapura tentou fazer isso e não funcionou, tá? Singapura possui uma taxa de fertilidade decrescente. Se a gente pegar num espaço relativamente amplo, por exemplo, 2000, 2001, 1999, comparar com agora, vocês vão ver que a taxa de fertilidade de Singapura caiu pela metade. É um país rico, é um país de renda alta. Houve políticas de subsídio, políticas de isenção de impostos. Os caras tentaram tudo. E a taxa de natalidade continuou despencando. Os caras tentaram absolutamente tudo em Singapura e não funcionou. Na Hungria, porém, o Orbán ainda está no poder, né? Mas enfim, do em breve ex-primeiro-ministro da Hungria, na Hungria do Orbán, a taxa de natalidade aumentou. Se eu não me engano, em 2000, 2001, estava em 1,2 e agora, se eu não me engano, está em 1,5, 1,6. Ou seja, conseguiu aumentar a taxa de natalidade em 0,4, 0,5. Não levou a taxa de natalidade a um patamar de substituição, porém teve uma certa eficácia. Melhorou pelo menos um pouco a situação da fertilidade húngara. Então os mesmos tipos de política, política política natalista da Hungria, mais ou menos a mesma de Singapura, isenções de impostos, subsídio ali para aquisição do primeiro imóvel, né, após o casamento e assim por diante. São políticas bastante parecidas. Teve efeito na Hungria, não teve efeito em Singapura. Na Rússia também a taxa de natalidade comparada aí 20, 25 anos atrás, e agora ela aumentou, se eu não me engano, 0,2, 0,3 pontos. Ok? Se eu não me engano, é mais ou menos por aí. E se a gente analisar puramente da existência ou não existência de uma política natalista economicista, por assim dizer, na Rússia houve política econômica, política natalista economicista e teria funcionado. Tá? A gente vai ter que desdobrar isso um pouco para entender isso melhor. Porém, não parece ser a resposta, porque se você tem países tentando fazer isso sem sucesso e outros que têm sucesso, então a gente tem que caminhar talvez em outras direções. Aparentemente, se você simplesmente, por exemplo, facilitar a aquisição da casa própria, da isenção de impostos e algumas outras políticas semelhantes, podem ou não ter efeito sobre a taxa de fertilidade. É um fator, não é necessariamente uma política ruim, porém ela pode ser completamente ineficaz, talvez diante da ausência de determinados outros fatores ou da presença de fatores que atrapalham a taxa de fertilidade. Uma outra coisa que a gente vai ter que analisar, e talvez aí a gente se aproxime um pouco mais de uma das causas, pelo menos, parece que há várias, né? Claro, vamos supor, você e sua mulher têm que se matar de trabalhar
fora especialmente, porque senão não consegue pagar nem as contas direito, mal consegue comer, não consegue nem descansar, fica um pouco difícil ter filhos, ok? Não obstante, os fudidos têm filho igual coelho, né? Os fudidos têm filho igual coelho. Então isso também é um fator a ser levado em consideração. Como eu falei, pessoal, eu penso em relação a esse tema de maneira evoliana. Eu sou defensor da qualidade, não da quantidade. Para mim, não resolve se o lumpen proletariado tiver uma taxa de fertilidade muito maior do que a das camadas superiores da sociedade, né? Porque a gente não, em tese, pelo menos não, eu penso dessa maneira, não serve. As pessoas não são maleáveis no sentido de poderem ser aproveitáveis socialmente, independentemente de quem sejam, tá? Sim, me parece que a gente tem que priorizar a qualidade e, portanto, não me anima, não sabe, me alegra que a taxa de fertilidade do lumpen proletariado brasileiro seja mais alto, por exemplo, do que da classe média e coisa do tipo, ok? Mas enfim, voltando. A, a questão da presença, a participação das mulheres no mercado de trabalho. Aí a gente já começa a entrar numa seara polêmica. Uma coisa que eu vejo é que nos países de baixa natalidade, ou pelo menos em muitos deles, é, a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho é igual ou muito próxima da masculina. Então você vai ter aí alguns países em que 75%, 80% dos homens e mulheres estão no mercado de trabalho. Ou então países em que você tem ali 80, 85% dos homens e 5 pontos percentuais a menos de mulheres inseridas no mercado de trabalho. Se a gente entender mercado de trabalho como o trabalho no seu sentido capitalista, de fato, talvez, nos países de maior taxa de natalidade, pela própria realidade precária e de quase inexistência do trabalho no sentido capitalista, a maior parte, tanto dos homens quanto das mulheres, está fora do mercado de trabalho, principalmente talvez das mulheres, né? Tem um outro caso interessante, que é um dos países que mais teve acréscimo na taxa de fertilidade. Porque a taxa de fertilidade, de, até mesmo de países africanos, está diminuindo, tá? Está diminuindo num ritmo menor e saiu de um ponto mais alto, né, do que dos países europeus, mas está diminuindo também. Mas tem alguns países que a taxa de natalidade a taxa de fertilidade está aumentando. Um desses países é o Uzbequistão, que 25 anos atrás tinha uma taxa de fertilidade de 2,4, me parece, e hoje está em 3,6, ok? É um crescimento estrondoso. E no Uzbequistão, eu dei uma olhada nisso, você tem ali 75% dos homens, ou um pouco mais do que isso, inseridos no mercado de trabalho e 60% das mulheres inseridas no mercado de trabalho. É mais da metade, é bastante, mas o gap parece ser maior. Será que haveria aí uma explicação razoável, né? O ingresso excessivo, né? O ingresso paritário das mulheres no mercado de trabalho reduz a taxa de natalidade? Você pega, por exemplo, a população de homens em massa e insere toda ela no mercado de trabalho. A gente pega aí dois países. Um país, você tem também o mesmo. Vamos supor que seja possível botar 100%, né? 100% dos homens e 100% das mulheres, e um outro país, 100% dos homens e 50% das mulheres. Se a gente fizer isso e analisar a taxa de fertilidade desse país depois de 30 anos, por exemplo, de mantida essa política, de mantida essa estatística, será que a gente vai ver alguma diferença? Talvez sim. Talvez sim.
Porque uma outra coisa que a gente encontra de bastante incomum entre os países de taxa de fertilidade baixa ou de taxa de fertilidade decrescente é basicamente que uh, a idade de maternidade das mulheres nesses países é alta ou é crescente, né? Então, em determinados países, você tem uma idade média de maternidade entre 20 e 24 anos. Alguns anos depois, a taxa média a taxa de idade de maternidade está ali entre 30 e 35 anos de idade. Se a gente analisar isso e comparar com a taxa de fertilidade, a gente vai ver uma queda nos países que estão passando por esse fenômeno. Me parece que sim, me parece que esse é um fator. É um fator verificável. O que daria razão, daria motivo, né, para a gente concordar, para a gente acreditar na explicação da inserção da mulher no mercado de trabalho como sendo um dos fatores explicativos. Não me parece que é o único, porque a questão econômica, né? A instabilidade econômica, a crise econômica, a carestia, a alta do custo de vida, etc, etc. Tudo isso parece que também faz parte, bem como esse fator. A gente poderia, inclusive, ir numa outra direção, né? Porque, em alguma medida, tanto o problema do custo de vida quanto a questão do mundo do trabalho pertencem a uma certa esfera econômica. A gente pode ir, talvez, na direção de uma esfera ideológica. Existem elementos ideológicos que facilitam ou dificultam a taxa de fertilidade. Por ideológico, aqui eu estou incluindo, estou abarcando questões culturais, psicológicas, legislativas e também religiosas, né? Sob aí o guarda-chuva do ideológico. Ideológico num sentido mais etimológico, que diz respeito aí ao mundo da superestrutura, ao mundo das representações, como quer que as pessoas, mundo das ideias, como quer que as pessoas queiram definir, tá? Então é ideológico nesse sentido. Eu vou avançar aqui uma tese em relação à Rússia. Eu vou avançar aqui uma tese em relação à Rússia. Como eu falei para vocês, houve aumento da taxa de fertilidade da Rússia quando a gente compara a época que o Putin entrou no poder, final dos anos 90, com agora. Houve um aumento ali de 0,2, 0,3 na taxa de fertilidade. Uma coisa que vocês vão descobrir se vocês forem atrás de conteúdo, de entrevista, de declarações e por aí vai, de russos dos anos 90 e de russos contemporâneos, vocês vão notar uma diferença significativa, que é a esperança, tá? É o otimismo em relação ao futuro. O russo dos anos 90 se via num mundo sem perspectiva. E não apenas sem perspectiva econômica, ainda que o fator econômico fizesse parte do problema. Mas o cara, ele vem de uma derrota da União Soviética, um colapso da União Soviética, conflitos pipocando em quase todas as fronteiras soviéticas, o colapso cultural, a penetração da cultura dos Estados Unidos constantemente humilhando a cultura russa, uma desvalorização da própria Rússia, da cultura russa. É como se fosse um orgulho sendo constantemente pisoteado, tá? Para além de problemas econômicos e
uma série de outros fatores. O russo contemporâneo, porém, mesmo durante a guerra, ah, ele parece ter um certo otimismo em relação ao futuro, ele parece ser esperançoso em relação ao futuro. Quando você vai à Rússia, eu posso falar, eu sou testemunha, eu vi ruas limpas, tudo organizado, pessoal feliz. No verão, no final de semana, famílias com bebês no carrinho e todo mundo de boa, de bem com a vida, animado, etc, etc. Né? Eu não fui na Rússia nos anos 90, nem tinha idade para isso. É, mas você vê vídeos dessa época, dos anos 90, no mínimo a Rússia era um lugar bem barra pesada, né? As ruas de noite eram perigosas. ahn, Enfim, tava tudo na merda lá. Então, assim, mais do que estabilizar e aperfeiçoar a economia russa, o grande mérito do Putin parece ter sido de restaurar uma união, uma unidade nacional do povo russo e dar uma perspectiva de futuro. Temos um futuro, temos objetivos, temos Estado, o Estado se preocupa, tá? Temos metas a alcançar, valores voltam a fazer parte da equação da esfera pública, ok? Então parece existir um horizonte novo, um horizonte de perspectivas que estava ausente nos anos 90. Eu ousaria chutar que talvez mais até do que as políticas natalistas, a transformação geral da Rússia dos anos 90 para cá teve um efeito que não é um efeito calculista no sentido de que o casal senta, o Putin está melhorando as coisas, podemos ter filho. Mas simplesmente que o povo começa a se sentir pleno de vitalidade, né? O povo se sente prenhe propriamente de luminosidade, exatamente por essa perspectiva de futuro. É como se você tivesse ali uma nova primavera, um povo passando por um certo momento primaveril, de uma sensação de ressurreição, uma sensação de renovação que sincronicamente acaba se expressando num ímpeto irracional que se manifesta, que aflora de uma maneira orgânica, né, de ter mais filhos. Vamos recordar aqui o que o Spengler disse, né, em relação a essa questão da natalidade. O Spengler diz que no momento em que se chega a calcular o pró e o contra de ter filhos, é porque a sociedade já está no fundo do poço da decadência. Né? Você não calcula o pró e o contra de ter filhos, você apenas tem. Né? Não entra um elemento ali calculista e racional propriamente, exceto naqueles povos que já estão adoecidos e que perderam a sua vitalidade. E que pesam os prós e contras de todas as coisas. Será que permanecer vivo é bom? Será que não é melhor se matar? E por aí vai, tá? Óbvio que apenas sociedades doentes, né? Sociedades super intelectualizadas, super socializadas e, portanto, desnaturalizadas, sociedades que perderam os instintos animais, os instintos selvagens, vitais, caem nesse tipo de armadilha. Porém, se um líder, se um Estado é capaz de renovar esse senso de vitalidade, de oferecer otimismo, esperança, crença na vida, no futuro, me parece que as coisas tendem a se reestruturar, ok? Por conta própria. Talvez com a ajuda, né, um auxílio ali de
ah, algumas políticas natalistas, ok? Então, me parece que a gente estaria se aproximando de um elemento importante. E se a gente para ver, olha só, o Brasil não é um país rico, não é um país de primeiro mundo, é, não passa por exatamente os mesmos problemas do que vários outros países. A gente tá chegando perto, mas o feminismo aqui ainda não tá tão avançado quanto na Suécia e no Canadá. Tá quase, mas não tá tão igual. É, você tem uma série de outros fatores que, até mesmo a inserção da mulher no mercado de trabalho, não tá tão avançado aqui quanto, por exemplo, na Coreia do Sul, em Taiwan, nos países escandinavos e assim por diante. Né? É algo inferior, né? Menos comum. Uh, e ainda assim a gente tem uma taxa de fertilidade bem baixa. E aí eu olho pro fato de que, eu não sei se sou só eu, mas eu tenho a puta impressão de que boa parte da nossa população perdeu a esperança em relação ao futuro do Brasil, né? Que as pessoas não têm perspectiva. As pessoas não olham para o futuro com otimismo. Isso está cobrando o preço, né? O preço disso está sendo cobrado do próprio Lula. Porque não importa o que o Lula faça, o índice de aprovação dele não só não aumenta, como cai. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, foda-se. A escala 5 por 2, foda-se. Bolsa disso, bolsa daquilo, foda-se. Tá? A classe trabalhadora está indiferente em relação ao Lula. Parece não haver, parece existir uma doença do pessimismo ou da desconfiança, do desânimo que toma o povo brasileiro. Eu não tô, quando eu digo doença, eu não estou dizendo que o povo brasileiro não está justificado em se sentir assim. Eu acho que o povo brasileiro está justificado em se sentir assim, tá? Mas eu tenho essa impressão. Então a gente estaria, nesse sentido, numa espécie de contramão da Rússia. Né? A gente caminhou aceleradamente para o inverno, sendo que a gente nem teve o nosso verão. A gente não teve um auge. Quando que foi o auge do Brasil? Eu não vou nem dizer era Vargas, porque era Vargas ali, ainda era um momento primaveril, no sentido que a gente estava começando a amadurecer determinadas possibilidades do nosso país. Né? Já começando a ter um certo amadurecimento. E tudo ali foi sepultado, ok? Mas a gente está no inverno, a gente tem índices. Tudo aquilo que é ruim, a gente tem índices iguais aos do primeiro mundo. Né? Sem ter aquele processo de auge mesmo, né? Porque uma coisa é você ter uma dessas sociedades um pouco velhas, que, pô, a Suécia foi um império, né? Ali na época do século XVIII, por exemplo, 17, 18, né? 17, 18, a Suécia era uma grande potência. Quando a Rússia, se eu não me engano, do Pedro, né? Pedro Grande, enfrentou a Suécia em guerra, em tese, o azarão era a Rússia, né? Todo mundo achava, não, a Suécia vai atropelar a Rússia, né? Então a Suécia teve o seu auge, inclusive economicamente também conseguiu construir uma sociedade de prosperidade igualitária, tá? E parece que passa por um adoecimento do cansaço mesmo. O cansaço civilizacional. O ciclo está se fechando, ok? Mas o Brasil não teve isso. O Brasil não passou por isso. E ainda assim a gente tem os males aí do envelhecimento, né? É como se fosse um jovem já com artrite, osteoporose e mais um monte de outras doenças de velho. Okay? É assim que está o Brasil. Então essa dimensão aí do otimismo, da esperança, da perspectiva,
do projeto nacional, da sensação de estar participando de algo grandioso, um espírito primaveril de ressurreição e renovação nacional, talvez seja uma explicação muito boa e muito razoável. Agora, fortalecendo em sentido geral uma perspectiva ideológica em relação a esse fenômeno, é que existe um estudo é, existe um estudo muito interessante sobre fertilidade em jovens, né? Que aponta o seguinte: isso foi feito nos Estados Unidos. Fizeram, tem escola nos Estados Unidos que tem aulas, tipo aulas de, sei lá, sociedade, sei lá, estudos sociais, não, estudos sociais não, aula de cidadania, por exemplo, tá? Em que eles ensinam as meninas a cuidar de bebê utilizando ali bonecas, né? É, eles dão esse tipo de ensino, esse tipo de educação. Não é em todas, é em algumas, tá? Os caras descobriram que nas escolas em que as meninas passaram por essa educação de pegar a boneca, brincar ali de mamãe, brincar de casinha, uh, verificando anos depois, essas meninas tiveram mais filhos do que as que não tiveram esse tipo de aula e tiveram um filho mais cedo. Não tô falando aqui de gravidez infantil, não, ou gravidez adolescente, não, tá, pessoal? Eu tô falando que enquanto, sei lá, as outras tiveram um filho aos 30 anos de idade, as que tiveram aula desse tipo de coisa tiveram um filho aos 23, 24 anos de idade, 22 anos de idade, 25 anos de idade, por aí vai, tá ok? Isso é uma diferença bem significativa. Esse é um fator que é interessante. E é um fator ideológico. Fator ideológico num sentido abrangente da seguinte maneira. Me parece que a educação desse tipo é uma educação que opera no âmbito do estímulo e do instinto. Ok? Você bota a boneca no colo da menina de 13, 14 anos, você faz e pede para ela simular que ela é mamãe. Ó, como é que você vai fazer? Dá a comidinha, dá isso, faz aquilo, troca a fralda, etc, etc. Parece que você está estimulando o despertar de determinados instintos na mulher. Que se você não fizer isso, diante de outras pressões culturais, né, da girl boss, you go girl, entre no mercado de trabalho e arrase, garota, faça aí o seu crossfit e vire uma executiva de sucesso e tenha uma carreira muito próspera e fique rica e etc, etc. São outros estímulos ideológicos. Se não tiver esse estímulo daqui, o estímulo instintivo, aparentemente esse instinto adormece, ele é suprimido, sufocado ou algo nesse sentido, tá ok? Então esse é um fator ideológico significativo que pode ser traduzido em ter ou não um ambiente favorável à maternidade, um ambiente cultural favorável à maternidade. A maternidade como natural, positiva e desejável, ou a maternidade como um obstáculo, um problema, um empecilho, né? E esse fator ambiental barra cultural realmente pode ser bem significativo para as mulheres, porque as mulheres, como animais sociais e animais de consenso, elas sentem mais a pressão do meio do que os homens. Então, se a opinião hegemônica, tal como expressa na escola, na televisão, na rádio, nos principais meios da internet, né, através dos principais influenciadores e por aí vai, for de que a maternidade é positiva, a maternidade é desejável, é interessante, te valoriza, uma mulher que é mãe, que escolhe ser mãe, que decide ser mãe,
relativamente cedo, isso é um valor positivo, está somando à sociedade e assim por diante. Para as mulheres, isso é um incentivo bastante importante. Agora, se você tem uma sociedade que vai dizer, e se você tiver filho, vai ser ruim, né? Pra você, vai se atrapalhar, você não pode ter filho agora. Você tá fazendo faculdade, depois você vai ter que trabalhar. Né? Como é que vai ficar a possibilidade de promoção? Como é que vai ficar isso e aquilo e etc, 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 se você tiver filho? Né? Não é desejável. É filho homem ainda por cima, e aí entra o elemento do feminismo, né? Que é um fator ideológico também significativo. Mas que tem que ser analisado de uma maneira bem ampla também. Mas enfim, você tem a questão do ambiente, né? Indo inclusive na direção do feminismo, que a gente pode analisar também como um fator, como parte desse fator ideológico, porque isso é parte da construção desse discurso da girl boss, né? A mulher carreirista e assim por diante. Eu vi um relato hoje ou ontem de uma mulher comentando que ela estava num grupo de amigas, né? E uma delas falou: Olha, eu decidi não esperar e eu decidi eu e o meu namorado, meu marido, a gente ter filho logo e tal. Tô grávida, não sei o quê. A guria, sei lá, 23 anos, 24 anos. E ela, né, toda feliz e tal, etc. E aí uma das mulheres, tipo, desceu o sarrafo nela. Como assim você está servindo ao patriarcado? Você está estragando o seu futuro, prejudicando o seu futuro. Você está reproduzindo a opressão das mulheres ao aceitar ter filho ainda mais tão jovem, etc, etc, etc. E, segundo o relato da pessoa que contou, a menina se sentiu extremamente constrangida, tipo, murchou completamente. E aí, a mulher que tá relatando a história, ela foi para o peraí. E aí defendeu a menina que falou que tava grávida, né? Falou, não, tipo, o seu feminismo então significa que quando uma mulher toma uma decisão por conta própria de fazer algo diferente daquilo que você acha certo, você persegue ela, tenta cancelar ela, tenta censurar ela, etc, etc. E aí a menina que foi defendida voltou a ficar feliz, né? Ficou mais tranquila, mais segura. Imagina se nesse grupo de 5 meninas, as 4 amigas sentassem um sarrafo nela, né? É o peer pressure, a pressão de grupo, a pressão dos pares. Eu não duvido que a menina desistiria, decidiria, conversaria com o namorado barra marido pra. Eu acho que eu não tô mais segura, não tenho mais tanta certeza. Será que não é melhor abortar? Depois a gente pode tentar de novo daqui a alguns anos. Vamos primeiro nos estabilizar. Deixa eu terminar, sei lá, deixa eu ganhar a promoção, ou terminar o que quer que seja, o mestrado, ou caralho, a 4, né? Será que ela não faria isso? Talvez ela fizesse, porque mulheres são assim, tá? Mulheres são mais sensíveis à pressão do meio, à pressão do grupo, à pressão da cultura, por conta da própria fraqueza intrínseca da mulher. Pelo fato das mulheres serem mais fracas do que os homens, ao longo dos milhões de anos, um dos principais mecanismos de sobrevivência das mulheres sempre foi concordar com o que a maioria pensa. Ou seja, impor o consenso. Um povo invasor chegou, matou todos os homens da sua tribo. É triste dizer isso, mas as mulheres elas vão se adaptar e se acostumar rapidamente. Porque esse é o imperativo. É a nova ordem, o novo sistema. É isso. Ok? Vou dar um outro exemplo para vocês. Sabe qual era o percentual de mulheres no Partido Nazista nos anos 20? 5%, 10%. Tá entendendo? Era um movimento de homem, tá entendendo? De incel, sei lá. Vocês sabem o que acontece nos anos 30? Isso é algo que o próprio Hitler disse. Que os nazistas mais fanáticos eram as mulheres. Elas saíram entrando no partido a ponto de. Eu não sei se chegaram a ser maioria no partido, tal como, enfim, geralmente mulher é na população,
Mas ele dizia que as mulheres eram as mais fanáticas do partido nazista. Como é que você vai de uma situação em que não existem mulheres no partido para uma situação na qual existe uma massa de mulheres no partido e elas são as mais fanáticas, as mais fiéis, as mais leais, as mais nazistas entre os nazistas? O que mudou dos anos 20 para os anos 30? Hitler chegou ao poder. A nova ordem é o nazismo na Alemanha. Entendeu? E as mulheres são as defensoras da ordem, do consenso, do sistema, da estabilidade, da harmonia coletiva, da harmonia pública. Portanto, as mulheres são sempre muito mais sensíveis à ideologia dominante. E as mulheres são sempre os principais guardiões, se a gente comparar entre homens e mulheres, são os principais guardiões da ideologia dominante, da cultura dominante, dos valores dominantes, do sistema dominante. Elas transmitem isso para a próxima geração e elas patrulham umas às outras e também os homens. Julgam os homens com base no consenso, na ideologia dominante. Tá? Então esse é um fator bastante significativo, o fator ideológico. Se você tem uma ideologia anti-casamento, anti-natalidade, anti-fertilidade, anti-maternidade, as mulheres vão se retrair em relação a essas possibilidades e vão abraçar um outro caminho. Então o fator ideológico me parece um fator significativo, porque é o fator que influencia na seguinte questão: a mulher quer ou não quer ser mãe? Ela quer ou não quer ser mãe? Não é dinheiro que vai mexer nesse fator. Não é dinheiro, não é subsídio, não é casa própria, não é nada disso. Né? É o fator cultural, ideológico e axiológico. A mulher quer ou não quer ser mãe. Você tem que mexer nisso daí também. Né? É claro que tem vários outros fatores. Eu posso até estar esquecendo alguns que eu pretendia falar, mas como tem já 50 minutos de vídeo, eu acho que é bom a gente se aproximar aí de um certo fechamento. Mas aquilo que fica claro, na minha perspectiva, em relação a esse tópico, é que, como eu falei, é uma soma de fatores e que, de fato, a gente precisa de uma transformação total da sociedade, caso haja o interesse em resolver esse problema específico. Talvez sim seja necessário diminuir a participação das mulheres no mercado de trabalho. Eu não acho que tenha que proibir, banir, fora mulheres, mulheres proibidas de trabalhar. Mas existem pequenos ajustes que, se você conseguir fazer, você talvez consiga resolver isso, por exemplo, melhorar esse aspecto, já dá uma pequena melhora, tá? Por exemplo, tem muito emprego que tem praticamente cota para mulher, para político tem cota para mulher, não sei porquê, né? As profissões militares e policiais têm concurso próprio para mulher, o que é como se fosse uma cota, porque se as mulheres tivessem que fazer a mesma prova física dos homens para a polícia e para as forças armadas, haveria bem menos mulheres ingressando nessas profissões. E seria bom, talvez, né? Seria normal, seria natural, porque o bandido não diferencia entre as possibilidades físicas do homem e da mulher, tá? Tem até um outro fator interessante que mexe em outra questão. Agora eu lembrei agora, um outro estudo recente diz que o pessoal do home office tem uma taxa de fertilidade maior do que a galera do commuting, né? Que vai trabalhar fora. Provavelmente, agora eu não lembro se isso examina apenas as mulheres ou se homens e mulheres, tá? Mas talvez faça uma diferença maior na mulher. O ficar em casa. Mas também, se bobear, faz diferença pro homem também, o ficar em casa. E nós temos tecnologia para aumentar significativamente o percentual de profissões que podem ser exercidas de casa, né? Isso não acontece porque, como vocês sabem, o capitalismo também tem muito de controle, né? Sociedade de controle. As coisas são assim porque é como queremos organizar o mundo do trabalho, porque dessa maneira é mais fácil controlar você. Seu comportamento, suas crenças, sua moral, né? E assim por diante. Então esse é um outro fator. O retirar a mulher do mundo do trabalho pode ser, na verdade, um retirar a mulher do commuting,
né, do deslocamento para o trabalho para transferi-la para o trabalho que não é propriamente trabalho doméstico, ou mesmo trabalho que ela faria num escritório ou em outro lugar, porém dentro de casa. Entendeu? Porque esse é um outro fator que influencia na natalidade. E aí você tem o elemento ideológico, as meninas têm que querer. E esse querer não é uma propaganda com um pôster, né? Aquela propaganda óbvia, direta, né? Aquela distinção que o Pasolini faz entre o fascismo e o liberalismo. O fascismo como sendo ali uma capa, uma camada, né? Porque o fascismo ele vai dizer faça isso, não faça aquilo, tá? Enquanto o liberalismo vai te seduzir a fazer isso e não aquilo. Ele não vai dizer faça, ele não vai te dar uma tábua, ele não vai te dar 10 mandamentos, né? Isso é permitido ou obrigatório, isso é proibido. Ele vai de maneira muito indireta te seduzir a querer uma coisa e a não querer outra. É o capitalismo da sedução, né? Como escreveu Michel Cluscard. Ah, então, você operar no âmbito da cultura, não através de propaganda, né? Tenham filhos. Mas dessa maneira muito sutil, por exemplo, pegar uma boneca e botar no colo da menininha ali de 13 anos, 12, 13, 14 anos, exatamente quando está começando ali a puberdade dela e começam a aflorar os instintos. Você alimentar os instintos. Isso talvez também tenha um papel extremamente significativo. E é claro, num âmbito socioeconômico, você facilitar a aquisição da casa própria, me parece que influencia positivamente também. Né? Se para o casal for mais fácil ter uma casa própria e não ter que esquentar a cabeça com aluguel, não se desesperar com a possibilidade de indigência, né? Isso é um fator. Mas o grande fator ainda me parece ser o de ter um tipo de liderança que dá esperança no futuro para a população. Acabou sendo gigante essa pílula vermelha aqui, mas eu espero que o pessoal tenha gostado dessas reflexões que nós estamos fazendo. É isso aí e até a próxima.